Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. Muito bem, estamos ao vivo aqui, meninas, para começar mais uma live desta semaninha. Deixa eu esperar só um pouquinho aqui para ver o pessoal chegando. Olá, olá, quem está chegando, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Aí, dessa semana, olá, olá, bem-vindas, bem-vinda Isa, Rose, tudo bem? Já vamos começar aqui o nosso café com vinho. Hoje é um café com vinho bem especial. Deixa eu ver se está tudo certo aqui pro lado do Instagram e do nosso YouTube, porque também eu transmito lá no YouTube. Por isso que às vezes eu fico aqui para lá e para cá, tá? Mas não reparem não, que é assim mesmo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Voilá, pronto, já tenho aqui. Meninas, hoje vai ser bem legal, bem interessante, porque hoje eu vou responder umas perguntas que me fez uma amiga do vinho, uma aluna minha, né? Então ela fez várias perguntas sobre o mesmo tema. Então a gente vai ter várias perguntinhas. Vocês também fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Porque eu estou elaborando esses conteúdos com base nas perguntas de vocês. Então, se vocês forem lá no Stories, tem lá uma caixinha de perguntas, pode deixar as perguntas lá, ou me manda um direct também com a sua pergunta, com várias perguntas. Enfim, fiquem à vontade para colocar nos comentários, que aí eu vou preparando conforme a pergunta de vocês, né? Nada mais legal do que a gente bater um papo sobre coisas que são importantes para vocês, né? E que podem ajudar vocês, na verdade, aí a se desenvolver ou a tirar alguma dúvida sobre os vinhos. Por quê? Porque eu quero as mulheres cada vez mais dominando esse universo dos vinhos, né? Tirando as suas dúvidas e realmente ganhando aí essa confiança para navegar por todos esses vinhos maravilhosos aí que a gente tem, tá bom? Então, muito bem, vamos aqui, na verdade, vamos aqui começar oficialmente, que sempre tem aqui o oficialmente, né? Então, vamos lá. Eu vou estar aqui preparada, né, para começar oficialmente o nosso café com vinho. Então, estamos começando oficialmente aqui o nosso café com vinho, esse nosso bate-papo aqui semanal sobre os temas que interessam para as mulheres que querem dominar o universo dos vinhos, que querem ativar o poder da sua degustação, que querem conhecer mais sobre vinhos. Mulheres que já bebem vinhos, mulheres que gostam de vinhos, que às vezes não sabem degustar ou até que já são iniciantes na degustação. É aqui que eu vou responder perguntas de vocês, trazendo questões também interessantes, coisas da curiosidade, né, do mundo dos vinhos, mas também coisas interessantes para vocês aprenderem e que tragam algum benefício para vocês aí na sua próxima taça. Então eu espero poder ajudar vocês aqui nesse café com vinho, nesses temas variados. Eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação de vinho para mulheres e hoje nós não vamos ter 3 perguntas, nós vamos ter umas 5 perguntas, porém do mesmo tema e que foram feitas pela Cleo. E a Cleo é uma aluna minha, né, do curso que eu tenho, além dos conteúdos gratuitos, né, além de produzir conteúdos gratuitos, também a gente tem um curso de vinhos para aquelas meninas que querem avançar mais, querem aprender mais, querem estar em mais contato, né, um contato mais próximo aí com esse maravilhoso universo. E a Cleo, a gente tem feito, né, toda semana, dentro do curso, só para contextualizar, tá, para vocês, dentro do curso a gente tem as nossas degustações na prática. Não é um curso só teórico, tá? É um curso online? Sim, mas não é só teórico. A gente tem a teoria, que está lá gravado, aulas gravadas, normal. Tudo que é online normal. Mas a gente tem também a parte dos nossos encontros ao vivo online. Ao vivo online para justamente degustar na prática. A Cleo chegando aí. Olá, Cleo. Suas perguntas serão respondidas hoje. Então, eu estou dando contexto que toda semana a gente está degustando e tem temas, tá? A gente vai degustando dentro da nossa didática, dentro do nosso aprendizado. Nós estamos, nesse momento, degustando vinhos rosés. E a semana passada foi o dia dos rosés argentinos, né? Rosés argentinos, que geralmente são rosés de Malbec. Não exclusivamente de Malbec, mas a maioria que nos chega, pelo menos aqui no Brasil, são rosés de Malbec. Então, durante a nossa degustação, a gente faz, né, as nossas práticas de degustação e comentamos ali os nossos vinhos, mas aí surgem as questões
E aí a Cléo fez algumas perguntas que eu achei muito interessante. Eu falei, não, Cléo, eu vou o seguinte, eu não vou te responder aqui, eu vou te responder lá no Café com Vinho. Então, hoje é o dia, na verdade, da gente responder essas perguntas. Então, vamos lá. Dando esse contexto, o que eu queria comentar com vocês? Que o bom dessas perguntas da Cléo, né? E o interessante desse tema que ela trouxe é que vai ajudar vocês a entenderem alguns aspectos dos vinhos em geral. Eu vou dar uma resposta mais focada na Argentina, mas na verdade serve também para um contexto mais geral, para vocês entenderem especificamente as diferenças que às vezes a gente encontra em vinhos da Europa e em vinhos do Novo Mundo, de países do Novo Mundo, né? Como Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Austrália. Então isso é bem interessante, porque às vezes é meio confuso isso, né? A gente fala, nossa, mas alguns têm muitas uvas, outros não têm uvas, alguns são varietais, outros são de outra maneira. Isso, na verdade, é simples de entender quando a gente tem o contexto histórico, tá? E o contexto como são essas coisas. Então isso é bem legal e vai servir essa live também para a gente dar uma aclarada nessas questões que envolvem as regiões produtoras. Porque a pergunta da Cléo foi a seguinte, vamos lá na pergunta. Primeira pergunta dela, ela olhou na garrafa dela, né? Era um rosé de Malbec argentino, e ela disse assim, né? Perguntou o seguinte, no meu rótulo aqui da garrafa tá escrito State Bottle. E ela perguntou, isso é denominação de origem? Porque veio escrito isso, State Bottle, e ela ficou nessa dúvida, isso é a denominação de origem? E aí, em primeiro lugar, eu posso responder não, isso não é a denominação de origem. Tá? Essa é a resposta mais simples, não é a denominação de origem, mas vamos explicar o porquê, né? A razão. E vamos aproveitar para explicar então o que é a denominação de origem. Essa frase que muitas vezes vem em inglês, mas nos vinhos franceses vai vir em francês, né? Cada vinho vai vir no seu idioma, basicamente significa que ele foi engarrafado na propriedade, ele foi engarrafado no produtor, né? Ele foi engarrafado, você tem, assim, é uma informação para o consumidor, que aquele vinho não foi engarrafado fora da propriedade. E você vai fazer, mas pode ter vinhos que é engarrafado fora da propriedade? Pode, né? Pode. Se eles estão dizendo que este foi ali, é porque realmente tem outros que podem ser engarrafados fora daquela propriedade. Então isso é uma informação interessante e importante. Então ele foi engarrafado ali. Se fosse na França, se fosse em Bordeaux, seria engarrafado no Chateau. Se fosse em Borgonha, seria engarrafado no Domaine, né? E no caso da Argentina, eles usaram em inglês, mas também poderia ser simplesmente vindo engarrafado na propriedade. Eu vou até dar um exemplo que é interessante, quando a gente compra azeite, tá? Não tem nada a ver com o vinho, mas tem muito a ver com esse tipo de informação ao consumidor, porque os azeites também são muito... tem muitas informações ali, são parecidos com o vinho, né? O azeite é meio que irmão do vinho. Basicamente, onde se produz vinho, se produz azeite também. E, geralmente, quando você vai comprar o azeite, é interessantíssimo que você olhe onde ele foi produzido e onde ele foi engarrafado. Essa é uma informação muito importante, porque você tem certeza que ele foi engarrafado pelo produtor. Então, os azeites que não vem escrito que foram engarrafados pelo produtor, eu particularmente não compro. Por quê? Porque eles podem comprar o azeite a granel e engarrafar em outro lugar, do jeito que seja, né? E muitas vezes não estão preocupados com a marca, não estão preocupados com a qualidade, não tem outras questões envolvendo. Então, quando o produtor diz, eu que engarrafei, ele está dando uma garantia do tipo assim, fui eu que fiz, eu que engarrafei, eu garanto que isso foi engarrafado aqui, então eu garanto a qualidade do que eu coloquei dentro dessa garrafa. Isso é muito interessante, isso é muito importante, tá? Então, nos vinhos isso ocorre, né? E quando ele traz essa informação é bem interessante. Mas isso é denominação de origem, né? Então, eu digo que não, isso não é a denominação de origem. A denominação de origem é diferente, né? O que é uma denominação de origem? Na verdade, a denominação de origem é uma normativa, é um regulamento, é uma lei que tem parâmetros, que traz parâmetros mínimos de qualidade, de tipos de produção, define vários parâmetros que vão resultar, na verdade, numa qualidade mínima
daquele produto. Não é só para vinho, tá? Para produtos alimentícios também existem essas normativas. São normativas que as empresas devem seguir se elas estão, no caso dos vinhos, né, os produtores, se eles estão dentro daquela denominação de origem, ou se eles querem estar dentro daquela denominação de origem, para garantir para o consumidor um padrão mínimo e um padrão de qualidade que envolve também determinadas características, peculiaridades da região. Está ligada muito à região. Está ligado muito ao conceito, no caso do vinho, o conceito do terroir, né? Porque não é só a produção, não é só o que você produz, mas é como você produz, de que maneira você produz. Não é só a geografia, é o microclima, é o solo, é o fator humano que intervém desde a viticultura, desde a parte, né, do vinhedo, como eu faço esse vinhedo, que uvas eu posso plantar, ou que uvas são adequadas, ou que uvas são permitidas, ou que uvas são a tradição dessa região que resultaram num vinho com aquela característica. Então tem uma série de coisas, de detalhes que tem que ser seguidos, desde lá do vinhedo até a maneira de produzir também, as técnicas enológicas de produção. Também o regulamento vai dizer a questão do envelhecimento desse vinho, né? E tudo isso ele vai criar um estándar, um padrão. Agora, cuidado, não significa que esse padrão ele vai ser um padrão que vai igualar todos os vinhos. Não é isso. Então todos os vinhos daquela denominação de origem vão ser todos iguais? Vai ser tudo como se fosse uma fabricação em série? Tudo igualzinho? Não, não vai ser tudo igual. Eles vão ter características fundamentais que homogeneizam aquela região. Então, aquela região pode ser conhecida como tais características, né? Tem tais características. Agora, cada produtor, claro que vai ter a flexibilidade de produzir dentro do padrão mínimo, ele pode ir além, tá? A denominação de origem, ela vai marcar algumas questões mínimas a serem seguidas ou tetos que não podem ser ultrapassados por conta da qualidade. Mas não significa que o produtor está engessado com isso e não possa desenvolver coisas diferentes do ponto de vista, assim, variedades, né? Coisas variadas dentro daquela... Eu diria que se fosse música, seria como se fosse uma... como é que eles falam muito, que é uma variação sobre o mesmo tema, né? O tema é o mesmo e você faz variações, né, sobre o mesmo tema. Então, basicamente, a denominação de origem é isso. E a denominação de origem nasce na Europa, que é o berço do vinho, do velho mundo do vinho. Ela nasce para proteger também aquela micro-região, aquela região, justamente proteger os produtos como um diferencial, para que justamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático que seria do vinho do Porto, né? Por exemplo, o vinho do Porto se comprava antigamente, né, bem nos antigamente, a granel e se engarrafava na Inglaterra, com a marca inglesa. Ninguém nem sabia de onde vinha o vinho, né? E isso não protegia a região do Douro, isso não protegia a região demarcada. Então eles demarcaram a região onde é produzido o vinho do Porto e criaram uma lei que vinho do Porto só pode ser daquela região. Mesma coisa o champanhe. Mas eu posso fazer espumante fora de champanhe? Pode, mas ele nunca será um champanhe. Por mais que você queira dizer que ele é champanhe, por mais que você queira colocar uma lei. Por exemplo, a gente usava antigamente, né, se usava muito esse termo champanhe, até para identificar mais popularmente falando, né, que era um espumante. Mas é proibido por lei, agora já não se faz mais isso, já não se identifica mais como champanhe, se coloca espumante. O método pode ser o método de champanhe, mas um champanhe só vai ser champanhe se ele for produzido naquela região de champanhe, porque não é só a uva, não é só a borbulha, é a terra, é o clima, é a região geográfica, é a micro-região demarcada, é a tradição de como se elabora ali, é o fator humano, é o fator enológico, é uma série de coisas que vão impactar na qualidade daquele produto e na característica. Não que o outro produto que esteja fora não tenha qualidade, tá, gente? Não vamos confundir isso. Mas aquela característica específica daquela região se encontra ali, né? Por causa do solo também. São vários fatores, tá?
Mas assim, sem me enrolar muito aqui, senão fica muito longa a resposta. Então, basicamente, a gente já entendeu o que é a denominação de origem. Então, é uma região demarcada, que tem várias características, e quem segue aquelas características pode levar o selo de qualidade, uma certificação. Ele pode também dizer isso no rótulo. Ah, essa é a questão. Porque se você está na denominação de origem, você pode levar o selo da denominação de origem na sua garrafa, que é o que vai dizer para o público, para nós consumidores, vamos saber que aquele vinho veio de uma denominação de origem. E aí nós vamos para a pergunta 2 da Cléo, que a Cléo já deve estar nervosa, ela fala, mas essa mulher fala e não me responde, né? Calma, Cléo, vamos responder. A segunda pergunta dela foi muito interessante, porque a maior parte dos vinhos que nós degustamos rosés de Malbec vinham de Mendoza. Só que quando a gente estava degustando os vinhos rosés, cada um era de um jeito, uma cor diferente, né? Uma intensidade diferente, uma maneira diferente. E a Cléo leu no rótulo, e todas nós lemos nos nossos rótulos, de onde vinha aquele vinho, e vinha de Mendoza. E ela perguntou, Mendoza tem DO? Né? A Mendoza tem uma denominação de origem? Ou não sei se você quis dizer também, né, Cléo? Mendoza é uma denominação de origem? Então a resposta é a seguinte, no Novo Mundo está tendo uma tendência também de fazer, tem uma tendência de também pegar algumas questões essas do Velho Mundo e trazer para cá, né? Então também começar a regulamentar determinadas regiões, tentar criar esses padrões, isso é bem interessante. Mendoza é uma região, uma grande região produtora de vinhos, dentre outras regiões que tem na Argentina, tem uma divisão regional, inclusive por características, né? A gente tem Mendoza, que está mais no centro, tem o norte, tem a Patagônia, que está mais para o sul. São regiões que são divididas em sub-regiões produtoras. Ok, então a gente já tem uma visão regional. Isso não significa que tenha uma certificação ou que tenha ainda não significa uma denominação de origem, tá? Significa que é uma região, a gente já sabe a origem, a região onde estão os produtores, onde estão os vinhedos plantados, né? Onde dá uva para fazer vinho, basicamente. Agora, a Argentina ela só tem 2 denominações de origem, e essas 2 oficiais estão em Mendoza, mas é um pedacinho dentro de Mendoza, tá? São alguns municípios que estão dentro, porque essa legislação ela abarca realmente uma região geográfica delimitada, demarcada por municípios, limite municipal que abarca. Então, várias cidades que estão dentro daquela região. Então, tem duas regiões oficiais, que não são, uma não é tão antiga, né? Não são tão antigas, é uma legislação mais recente, mas estão dentro lá, tá? da região de Mendoza. É a DOC Luján de Cuyo e a DOC San Rafael, tá? Então, essas duas são DOCs, DOC. Como que vocês vão saber? Vocês vão saber porque os vinhos vão trazer na etiqueta eles vão fazer questão, na verdade, inclusive, de dizer que eles são da DOC. Então, vai vir dito no rótulo que elas são de DOC. E eles vão ter uma etiqueta, vão ter um código, vão ter um número de registro, porque as garrafas são controladas, a produção é controlada. Uma das questões da DOC é que se controla o volume de produção para controlar a qualidade. Não se faz vinho à vontade, quanto eu quiser. Não. Essa é uma questão que muitos produtores entram ou não dentro da DO, porque ela é restritiva também, ela vai exigir que o produtor cumpra o regulamento, né? Então, assim, tem essas 2 DOs, tá? Então, marquem aí, DO Luján de Cuyo e DO San Rafael, são as 2 DOs. Agora, isso não significa que os demais vinhos da Argentina não venham de regiões específicas, e não significa que não tenham qualidade, tá? Essa questão da DO, ela padroniza essa qualidade. Mas vocês podem perceber o quê? Que a gente tem muitas regiões produtoras, né? Muito mais vinho fora de DO do que dentro da DO. Ah, então quem não tá na DO é ruim? Não, não é ruim, tá? O que vai acontecer é que você não tem, talvez, tanta homogeneidade. Por quê? Porque daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, a mais aqui, uma questão que entra com relação à DO.
Mas e é isso aí. Então a resposta da Cleo é a seguinte: Mendoza tem DO? Tem duas DOs. Mendoza não é a DO, mas ela tem dentro dela lá 2 territórios que são denominação de origem, que tem critérios para serem seguidos. Os demais seguem, mas a gente é flexível, tá? Não segue rigidamente esse critério. Aí a Cleo perguntou o seguinte: se tiver isso, aí que vem a pergunta interessante, ó, essa é bem interessante. Se tiver uma DO, né, se a Mendoza tem uma DO, não deveria refletir uma uniformidade maior nos vinhos? Porque a gente viu que tinham rosés de vários tipos, várias cores, né, do mesmo Malbec, da mesma uva. Então aí, Cleo, a resposta é a seguinte: a gente já percebeu que em Mendoza só tem 2 regiões que é DO. Portanto, as demais regiões produtoras não vão ter essa uniformidade vinda de uma DO. A gente não degustou nenhum vinho de nenhuma dessas DOs, né? Então, essa uniformidade que talvez a gente pense que a DO traz seria em vinhos de DO. Como não tem DO, cada um faz realmente o vinho da sua maneira. Mas, além disso, mesmo dentro da DO, é isso que eu queria realçar aqui. Mesmo dentro da DO, tem os critérios, mas existe uma flexibilidade. Então, quando a gente fala da cor do vinho, a DO não vai marcar qual é a cor que tem que ter o vinho. Ela vai marcar o quê? Quais são as uvas produzindo esse vinho. No rosé, a gente sabe que o método de produção, você pode ou não extrair mais cor ou menos cor. Então, claro, você pode ter a mesma Malbec com mais cor, né, com mais potência, com mais taninos num rosé, e outros mais delicados, mais jovens, mais frescos. Isso já é uma eleição aí do enólogo, né? Isso não vai estar definido na DO. Então, essa flexibilidade existe. Por exemplo, assim como o envelhecimento do vinho. A DO, ela marca mínimos padrões de envelhecimento do vinho tinto, né? Mínimos padrões para passar em madeira e para envelhecer em garrafa antes de ser vendido no mercado. Por quê? Porque isso vai garantir um estándar mínimo. Não significa que o enólogo não pode decidir ficar mais tempo. No mínimo tem que ficar X meses. Mas e se ele quiser mais meses? O que ele não pode é ficar menos meses, né? Menos não pode. Mas se naquele momento ele, por toda a técnica, ele decide porque ele vê que aquele vinho daquela safra, daquele ano, ele precisa ficar mais tempo, ele vai ficar melhor se ficar mais tempo, ele pode ficar mais, né? Mas ele tem que cumprir o regulamento mínimo. Só que lembrando, na Argentina só tem 2 DOs, então os demais não têm esse critério de regulamento mínimo ou máximo para coisas, tá? E é por isso que também a gente pode encontrar vinhos muito variados, muito diferenciados em qualidade, né? Na Argentina. E em outros países também, no Chile, no Brasil, a gente só tem uma DO no Brasil, né? Por enquanto, sim, uma DO e algumas indicações geográficas. Se eu não estou equivocada, é a Bento Gonçalves. Mas assim, tudo isso é uma evolução, tá, gente? Para nós, do Novo Mundo, ainda jovem isso. Agora, isso é interessante vocês entenderem. Por que é um benefício para vocês? Porque na hora que vocês pegam um vinho espanhol, português, francês, né, alemão, aí é uma normativa europeia, italiano. E aí vocês vão entender por que quando você tem um vinho de DO, de uma determinada região, quase todos eles têm aquela qualidade mínima dali para mais, sabe? Por isso que eles são mais homogêneos, por isso que é mais difícil você falar, nossa, peguei um vinho muito ruim daquela DO. Em geral, não é muito, sei lá, muito desequilibrado ou muito ruim. Se ele está dentro da DO, no mínimo ele tem um certo parâmetro. Tem uma outra questão que é o controle da produção. Também é aquilo lá, não se faz tanta quantidade, porque se controla muito a quantidade de vinhos, né? Então assim, Cleo, será que deveria refletir uma uniformidade maior nos vinhos? Então, se fosse de uma DO, teria uma certa uniformidade. Mas essa uniformidade não significa uma coisa, como eu posso dizer, gente, para vocês assim, uma coisa padronizada do ponto de vista assim, estandarizada, né? Tudo igualzinho. Vai ser mais ou menos uniforme dentro do mínimo, mas não vai ser tudo igualzinho, tá? Porque sim, tem esses outros efeitos, tem essa criatividade do enólogo, tem as decisões, né? E tem as safras, né? Tem os anos, as safras, isso muda também, porque lembra que o clima da região,
a parte geográfica, tudo isso vai impactar. Então, de uma safra para outra, não vai ser uniforme o vinho, né? E aqui o remedinho, tá na hora do remedinho, por isso que eu tenho alarme nesse horário. Remedinho na live. Então é isso. Vamos para a quarta pergunta da Cleo. Aí a quarta pergunta da Cleo é o seguinte, ainda nesse mesmo tema. Então, caramba, ela pensou, bom, Mendoza tem DO? Legal. Já expliquei que tem duas, mas a maioria não é DO. Mas se tem DO, não deveria ser uniforme a maioria dos vinhos? Bom, primeiro que não tem DO em todos, então não vai ter uma uniformidade, porque não tem DO. Só tem duas na Argentina toda. E, ao mesmo tempo, essa uniformidade seria relativa, porque, na verdade, não vai igualar todos os vinhos ser igualzinhos, né? E essa questão da cor e da intensidade, isso não vai entrar na questão da DO. Agora, a quarta pergunta é, ou mesmo com DO, os produtores e enólogos ficam livres para criar e produzir vinhos diferenciados? Sim, ficam. Eles ficam livres para produzir vinhos diferenciados, desde que eles cumpram o regulamento mínimo exigido da DO. Se eles querem estar na DO também, porque veja bem, o produtor não é obrigado a estar na DO. A DO é por adesão. Tem muito produtor na região, por exemplo, vou dar um exemplo da Espanha mesmo, né? Tem muito produtor, tem muitos também, né? Mas tinha um produtor que ele decidiu fazer vinhos na Rioja. Só que ele queria fazer vinhos com Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon não é permitido na Rioja dentro da DO. Ele não pode fazer Cabernet Sauvignon com uma etiqueta Rioja, denominação de origem Rioja, porque a Rioja só permite as uvas espanholas permitidas dentro da DO. Mas ele pode fazer vinho na Rioja, na região Rioja? Pode, ele compra uma fazenda lá, compra um vinhedo e produz lá. Ele vai poder colocar na etiqueta da garrafa dele, que é DO Rioja? Não. Ele está se importando com isso? Não. Ele tomou uma decisão de fazer um vinho e é um vinho que vai ser classificado como um vinho o quê? Um vinho de mesa. Pode ser um vinho espetacular de Cabernet Sauvignon. Maravilhoso, top. De $1.000, 1.000 euros. Só que, eu tô falando pelo preço, gente, mas nem sempre preço é o critério. Mas, enfim, mas vamos pensar assim. Pode ser um vinho, né, fenomenal. Só que ele não vai levar a etiqueta da Rioja. Entende? Então, assim, ao mesmo tempo, se ele quer fazer um espetacular Rioja, ele tem que se adequar à normativa. Se ele quer fazer um vinho fora da denominação de origem, ele faz. Agora, dentro da normativa, sim que tem flexibilidade. Não é a normativa, ela não é para dizer como ele tem que fazer os tipos de produto dele. Na verdade, vai marcar alguns pontos que ele tem que fazer para atingir um mínimo de padrão de qualidade, né, possível para os clientes entenderem que aquilo é o caráter daquela região. Aquilo representa o estilo de vinho daquela região. É a mesma coisa que a gente fala assim, por exemplo, vinhos da Galícia. Né? Na Galícia não se faz tintos muito reputados. Tem até umas regiões que fazem vinho tinto, mas se você pegar Rias Baixas, não é uma região de vinhos tintos, é uma região de vinhos brancos, espetaculares, excelentes. Então a região é de vinhos brancos, porque a região tem o clima, tem os fatores humanos, tem a tradição, tem as uvas, tem todas as condições para fazer excelentes brancos. Mas não é de tinto ali, né? Não é de tinto. Aí você vai para a Rioja, tem vinhos brancos da Rioja? Sim que tem, grandes vinhos brancos, tal, mas ela é mais famosa pelos vinhos brancos? Não, mais famosa pelos vinhos tintos. Tem vinhos brancos espetaculares, envelhecidos, em barril. Mas assim, tem certas coisas que são muito peculiares da região, porque a região é propensa a isso. Então, é um fator de denominação, não é uma lei, mas não é uma lei imposta. É uma lei que foi sendo feita por conta da realidade da região. Né? Então, às vezes também a gente pensa, mas então eles fizeram uma lei, né, da cabeça deles e agora tem que ser essa lei. Não, a lei foi sendo criada por conta da própria característica, né, da região, inclusive para proteger a tradição da região, pela proteção daquele produto como um diferenciador, né, diferente de outra região. As uvas são diferentes. Mas é o mesmo tinto. É o mesmo tinto, mas as uvas são diferentes, o modo de produzir é diferente. Então dá um diferencial. E é o caráter daquela região, né? É o que identifica, e o que diferencia.
E o que é legal, tá? E o que eu acho que é muito legal. E para vocês saberem isso é muito importante, gente, porque isso vai ajudar vocês na hora que vocês estiverem, inclusive, escolhendo um vinho, né? Vocês vão estar escolhendo esse vinho e podem estar escolhendo justamente por conta desses critérios, né? Desses critérios regionais. E vão entender melhor também a etiqueta dos seus vinhos. Então, assim, sim, os produtores, os enólogos têm sim uma flexibilidade, mesmo estando dentro da DO, para criar produtos, para desenvolver seus produtos. Só que eles têm que respeitar os critérios, tá? E os critérios da DO. E aí, por último, a quinta pergunta dela é: como pode um mesmo terroir produzir tanta coisa diferente, né? Então, Cleo, aqui eu entendo assim, você pergunta, como pode um terroir produzir tanta coisa? O conceito de terroir não é só a terra, né? É a terra com o clima, com o solo, os fatores físicos daquele pedaço de terra, né? Então, isso é uma parte que impacta. E depois você tem os fatores humanos também que impactam e que fazem parte do terroir. O fator humano e as tradições, a maneira de fazer vinho naquela região, as uvas que são utilizadas, essa decisão, tudo isso é terroir, tá? O terroir é bem mais amplo, o conceito de terroir é bem mais amplo. Então, como que o terroir pode produzir tanta coisa? Ele tem tantas variáveis que realmente dá para ser criativo dentro do terroir. Dá para ser criativo produzindo muitas coisas diferentes, né? Dentro dos padrões, dentro dos critérios. Mas sim, dá para produzir coisas bem diferenciadas. E, inclusive, por mais que seja homogêneo, né, a região, cada um pode fazer um estilo de vinho diferente. Eu vou dar um exemplo mais assim, deixa eu tentar ser mais prática, né, nessa resposta. Imaginemos assim, né, vamos ver, por exemplo, na Rioja. Na Rioja você tem bodegas, né, vinícolas centenárias. Assim como na França também. Eu poderia falar da França também, de Bordeaux, né? Você tem aqueles chateaus centenários, né? E aí eles mantêm aquela tradição, eles não querem mudar aquele estilo. Por quê? Porque justamente é aquilo que é a identidade deles, é aquilo que faz com que o cliente queira aquele produto. Ele não quer ser moderninho, ele quer manter aquela tradição, aquele clássico, né? Aquela coisa clássica, aquela coisa que vem de pai para filho, que sempre vai ser assim. Nossa, mas o mundo é moderno agora a gente usa varietal, agora a gente usa mais isso, mais aquilo. Mas eles não, eles querem manter aquela tradição, eles mantêm aquilo ali. E eles produzem naquela região. Mas, por exemplo, aí vem uma pessoa inovadora que quer inovar dentro da denominação de origem e cria um novo projeto ali, de uma vinícola mais moderna. Isso tem mesmo, tá? Tem vinícolas que se modernizaram ou que querem fazer, criam até um projeto em paralelo, para não misturar com aquela, pode ser até a mesma vinícola, mas ela cria outra vinícola, outra marca, outro modelo. E aí ela faz um vinho dentro do critério, mas de um estilo mais moderno, mais jovem, mais para captar novos clientes, para estar mais adaptado agora ao século XXI, né? Por exemplo, então, isso é que faz com que seja possível produzir tantas coisas diferentes na mesma região. Porque os produtores podem ir definindo. Tem produtores que definem que vão fazer mais vinhos jovens, vinhos de criança, né? Vinhos mais jovens. Outros podem decidir fazer vinhos mais envelhecidos, vinhos mais clássicos, ou vinhos de corte mais moderno. Isso a DO não vai te obrigar a fazer de um tipo ou de outro, tá? O que ela vai obrigar é o padrão de qualidade desses vinhos. Então, para finalizar, deixa eu ver, para finalizar aqui a nossa live, e eu espero ter respondido a Cleo, mas eu quero dizer uns detalhes, deixa eu buscar aqui, certinho aqui, os detalhes desse padrão de qualidade, um exemplo, né, desses detalhes desse padrão de qualidade que é utilizado, né, alguns padrões, só para vocês entenderem, vou te dar assim um passo a passo aqui do que é que tem que ser respeitado, que aí vocês vão entender melhor, né, essa questão do que é que a DO implica, né, em que ela controla e o que ela deixa livre, porque senão seria engessado, né, o negócio, senão seria uma coisa que em vez de ser para o bem, né, seria uma coisa engessada. Então vamos lá, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Vamos colocar, só um minutinho que eu tenho que ajeitar aqui a minha tela. Pronto. É que eu tô ajeitando aqui a minha tela. Porque eu vou vendo aqui os itens, tá bom? Para não esquecer nenhum. Então, assim, basicamente, a normativa, ela vai falar, em primeiro lugar, quais as uvas, né? Quais as uvas que vão ser autorizadas para aquela denominação de origem, né? Quais as uvas? E geralmente vão ser as uvas tradicionais da região, né? As uvas que estão plantadas na região. Eles não vão falar, não, vai ter que ser tal uva e agora vocês arrancam tudo que vocês têm aí no terreno e plantam outra uva. Não, eles vão autorizar a uva da região, então tem que ser com aquela uva. Ah, mas eu tenho um pouquinho de uma outra uva. Bom, se tiver dentro do escopo, pode ser utilizado. Então, eu vou dar um exemplo com a Argentina, tá? Já que a gente estava falando de Argentina, essa denominação de origem da Argentina, né? É a denominação de origem, por exemplo, da Luján de Cuyo. É uma região de Malbec. Então, qual é a uva da região? A Malbec, porque tem muita Malbec. Então, a uva permitida na denominação de origem é Malbec. Mas tem também Cabernet Sauvignon, tem também Merlot, tem também Pinot Noir na região. Tem, então também você pode utilizar outras uvas. Mas uma das coisas que eles falam, né, na normativa se você quiser fazer um Malbec DOC varietal, ou seja, você quer colocar na sua etiqueta que ele é um Malbec varietal, e olha, isso daqui é importante para vocês, hein? Presta atenção, agora é importante. Porque aí vocês vão falar, Lili, isso daqui é uma loucura. E é mesmo, é uma loucura. É o seguinte, um varietal de Malbec, né? Isso eu tô falando desta normativa, mas ela é similar em outras também. Ele tem que ter, no mínimo, 85% de Malbec. Aí ele pode ser um varietal de Malbec. O restante 15%, ele pode ter Merlot, ele pode ter Cabernet Sauvignon, ele pode ter Pinot Noir, pode ter Syrah, que são uvas permitidas nessa denominação. Então veja que interessante, quando vocês estão tomando um vinho que vocês pensam que é Malbec, só Malbec, nem sempre ele é só Malbec. Nem sempre ele é só Malbec. Ele é Malbec 85%. A partir de 85% pode ser 90%. Aí já é decisão do enólogo, tá vendo como tem flexibilidade? No mínimo 85%. E se eu quiser fazer isso, o enólogo decide fazer 100% de Malbec? Pode. É o mínimo 85%. Ele pode fazer 100% de Malbec. Ele pode fazer 100% de Malbec, 5% de Cabernet e 5% de Merlot. Ele pode fazer 95% de Malbec, 5% de Syrah. Ele tem um monte de combinação para fazer. E o interessante é que, por isso que quando vocês olham uma garrafa que vem escrito 100% de Malbec, vocês pensam assim, por que esse cara tá me dizendo nessa garrafa que é 100% de Malbec? Então tem Malbec que não é 100% de Malbec? Tem. Quando eles colocam Malbec e não falam que é 100%, provavelmente eu posso supor que é 85% de Malbec e o restante pode ser de outras uvas, que não é obrigatório dizer quais são. Porque as outras uvas, gente, não é que vai prejudicar, não é que a qualidade fica pior, não. As outras uvas entram para melhorar o vinho, entende? Elas entram para aportar as características dela. É como se fosse o quê? Como se fosse um trabalho em equipe, né? A Malbec, ela tem a característica dela, mas de repente você juntando ela com um pouco de Merlot, você dá uma certa característica para ela que dá uma melhorada, dá uma diferenciada naquele Malbec. Entende? Então não é que entra ali para piorar, entra porque o enólogo decide ou criar uma coisa um pouco diferente, e é permitido, ou então porque vai melhorar alguma coisa no conjunto da obra. Tá? Então não entendam isso como uma coisa negativa, mas tá aí a flexibilidade. Outra coisa que é interessante saber é que os vinhos têm que ser elaborados e engarrafados dentro da região. Por isso aquela primeira pergunta da Cleo, né? O engarrafado na propriedade, state bottle, é justamente isso. Se ele tiver a DO, você já sabe que ele é ali. Mas e se ele está fora da DO? Como é que eu vou saber? Por isso que ele escreve, porque ele te dá essa informação. Porque fora da DO não é obrigatório. Aí você fala, nossa, Lília, não é obrigatório? Então, não é. Se tiver fora da DO, ele pode comprar uva de uma cooperativa de outra região
e engarrafar na região dele, ou ele pode elaborar em outra região, engarrafar em outra região, fazer uma miscelânea ali, e você não está sabendo disso, né? Então ali, quando ele coloca essa informação na garrafa, é uma informação que ele está querendo dar. Por quê? Porque como ele não tem DO, você não sabe disso, porque toda DO, geralmente, ela vai obrigar justamente que a uva seja plantada na região, elaborado o vinho nas vinícolas da região e engarrafado na região. Ou seja, tudo dentro daquela região. Não pode comprar uva de fora e vir elaborar ali, trazer um caminhão de uva lá da região. E antigamente podia, tá? Tipo na Itália, era muito comum, nas regiões do sul, eles pegarem vinhos do norte, na região do norte da Itália, eles comprarem vinhos, uvas, né? Uvas do sul, tipo a Primitivo, para dar uma encorpada nos vinhos do norte da Itália, né? Então não vinha da mesma, tá vendo? Comprava a uva lá e elaborava e engarrafava no norte. Então isso já não pode mais, né? Tem que fazer com o seu produto. Você tem que fazer aqui dentro dessa região, com o seu produto, com a sua uva, engarrafar aqui, sair daqui o etiquetado. Porque senão não tem o controle, como é que você vai controlar, né? Outra coisa que a DO marca é a condução do vinhedo, é como que o vinhedo tem que ser plantado. Porque isso impacta na produtividade, impacta na qualidade da uva. Então, eles falam o quê? Espaldeira. Espaldeira é só aqueles vinhedos, quando você olha, que tem aquele monte de fila, aquelas fileiras. Não é aquele vinhedo que é tradicional, que as uvas ficam todas de penduradinhas, né? Não, é aqueles enfileirados. Então, é obrigatório que seja em espaldeira, para estar dentro da DO. Ah, mas eu tenho vinhedo plantado de outro jeito, quero estar na DO. Então, você vai ter que replantar seu vinhedo. Não tem jeito, né? E com densidades também controladas, né? 4.500 a 5.000 pés, por exemplo, 5.500 pés por hectare. Eles controlam a quantidade de uva que vai ser produzida. Não é à vontade, não é à la vontade, né? Aí, o que eu faço? Tem que podar, tem que cortar, né? Para produzir essa densidade aqui. Tem uma flexibilidade, né? 4.500, 5.500 pés por hectare. Ah, mas eu tenho mais. Tem que arrancar. Você quer estar na DO? Tem que arrancar. É lei, gente, assim, essa parte, tá? Mas vocês percebem que tudo isso é para criar um certo padrão de qualidade entre todos, né? Aí tem a questão da produtividade, do rendimento que você vai tirar de cada uva. Então, por exemplo, então você deixa lá poucos pés, mas você deixa muitos cachos de uva. Não, você tem que ter uma quantidade máxima permitida de produção. Então, eles têm lá, máximo permitido, 56 litros de vinho flor por cada 100 quilos de uva. Então, se você tirou 100 quilos de uva, você tem que espremer essas uvas, você só pode tirar 56 litros, né? Então, eles controlam a quantidade. Eu não vou entrar nesses aspectos técnicos, que isso daí é meio que enológico, né? Isso daí é mais... Mas para vocês terem ideia do que eles controlam, do que a denominação controla, ela vai controlar essa produção. Então, você tem que colher, então por isso que existe a poda, por isso que às vezes o pessoal corta os cachinhos de uva e só deixa 3 ou 4, uma quantidade de cachos para dar essa produtividade, né? Não deixa muitos cachos, né, no vinhedo. Já falei que o varietal do Malbec pode 85% para mais, e a graduação alcoólica também. Tem que ter no mínimo 12,8 graus. Se não atingir essa graduação alcoólica, não pode, não vai estar dentro do parâmetro, né? Então, de 12,8 para mais, tudo bem, a gente tem Malbec de 14, né? Então tá suave essa parte. Mas imagine que não atingiu o grau de madura. Por quê? Para evitar que você colha uva não madura. Porque o açúcar vem da fruta. A fruta madura tem açúcar. Se você colhe antes da época correta e não controla os níveis de açúcares, você não atinge o grau alcoólico. Então, nada de colher uva verde para fazer vinho, né? A uva tem que estar no seu ponto ideal, no seu ponto de maturação, né? Então, às vezes tem ano que a uva pode sofrer, não conseguir chegar nesse grau alcoólico, né? Por causa do amadurecimento. Então, são regiões que são frias, né? Às vezes são regiões frias, tem que ver as horas de sol, tem que ver o quanto que ela vai amadurecer, realmente não colher antes para poder atingir o grau alcoólico, né? E aí chega na última parte do regulamento que diz do envelhecimento. Esse vinho não pode ser simplesmente produzido e já sair sendo vendido. Vocês não vão encontrar um vinho da DOC
vendido imediatamente, tipo 2021. Ah, eu tenho um DOC 2021, é falso, tá falsificado. Sinto muito, amiga, você comprou vinho falso, a etiqueta tá falsificada. Ah, mas então é 2021, 21, 22 ou 20. Então, olha o critério. No mínimo, ele tem que ter 24 meses de envelhecimento antes de ser vendido no mercado. 24 meses são 2 anos. No mínimo. Pode ter 3 anos? Pode. Pode ter 4 anos? Pode. No mínimo 24 meses. Então, ok. Então, vamos ver, se eles escolheram o vinho em 2020, eles têm que ter elaborado, a partir da elaboração, elaborar o vinho no começo de 2020, 2021, 2022. Então, hoje, em 2022, daqui a pouco, né, poderiam já estar vendendo um vinho da DOC, né, da Argentina, tá? Por quê? Porque tem outro detalhe, dentro dos 24 meses, no mínimo, ele tem que ficar 12 meses em madeira, madeiras novas ou usadas, mas tem que ficar 12 meses envelhecendo em madeira, em barril de carvalho, depois ele é engarrafado, no mínimo, Ah, mas pode ficar então, pode ficar mais? Pode ficar 1 ano e meio? Pode, se o enólogo achar que isso vai melhorar o vinho dele, ou vai dar uma característica diferenciada, pode, mas no mínimo 12 meses em madeira, e mais 12 meses, ou o restante, em garrafa, né? Então, por exemplo, se ele ficou 1 ano e meio em madeira, 6 meses na garrafa. Ou mais, depende do que ele quer. Tudo isso é antes de ser comercializado, antes de ser vendido no mercado. Então, ele tem que envelhecer 2 anos antes de ser vendido no mercado. Esse é um critério da DOC. Então, a DOC nunca vai ser um vinho jovem, né? Porque ele não vai poder produzir agora e já vender, no caso aqui, desse critério, tá? Então, assim, esses são os critérios. Depois disso, vocês perceberam que tem flexibilidades, né? Tem margens aí para o enólogo trabalhar. Então, não é uma coisa tão engessada, não é uma coisa tão, assim, rígida. E é por isso, Cléo, que dá, sim, para ter flexibilidade. E é por isso, sim, Cléo, que o enólogo pode fazer coisas bem diferentes. Cada enólogo faz suas coisas diferentes, mesmo estando na DOC. Mas lembrando que na Argentina, como só tem 2 DOCs, eles, sim, fazem coisas muito diferentes em todas as demais regiões e eles sempre vão ter trazendo para vocês informações adicionais quando eles fazem coisas diferenciadas. Então, prestem atenção nos rótulos, porque quando tiver alguma coisa diferenciada, eles vão fazer questão de contar para vocês, tá bom? E era isso, meninas, eu acho que respondido, né? Ou não? Cléo, depois tiver mais pergunta, me faz, tá bom? Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, já estamos com bastante tempo aqui de café com vinho e na quinta-feira temos mais café com vinho, hein? Então eu quero perguntas, meninas, muitas perguntas de vocês e eu deixo um beijo grande para vocês, tá? De nada, Cléo, imagina, queridíssima. Um beijo grande para vocês e aguardo vocês no nosso próximo café com vinho, tá bom? Tchau, tchau.